aí a passagem que vamos ler. Vamos ficar em pé para fazer esta leitura do livro que é Sinfonias. É um nome para não darem aos vossos filhos nem netos, ok? Senão acho que eu vou ficar zangados convosco. Sinfonias, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler juntos, está bem? Enche-te de alegria, cidade de Sião. Grita de júbilo, povo de Israel. Rejubila e exulta com todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor retirou as condenações que pesaram sobre ti e afastou de ti os acusadores. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Já não deves ter medo de nada. Aquele dia irão a Jerusalém. Não tenhas medo, cidade de Sião. Não fiques braços caídos. O Senhor teu Deus está no meio de ti. E Ele é poderoso e dá-te a vitória. E Ele exulta de alegria em teu respeito. Porque tem amor, não te castiga e enche-se de júbilo por tua causa. Os que se afastaram de mim, vou atirá-los da Assembleia para o lamaçal, porque descarregaram sobre mim o peso das suas injúrias. É chegado o momento de eu agir contra todos os que te fazem mal. Vou cuidar dos inválidos, reunir os exilados, e a sua honra e fama vai espalhar-se pelos países em que eram desprezados. Nesse tempo, hei de venir de novo aqui, dar-vos renome e glória entre todos os povos da terra, quando virem que de novo vos dou prosperidade. É o Senhor quem o afirma. Amém. Senhor, graças pela tua palavra que nos estimula e que de alguma forma nos transforma, Senhor. E, nesse sentido, Senhor, nesta tarde louvamos por ela, Senhor, e por aquilo que acabamos de ler, por as tuas promessas, para nós. Pedimos, Senhor, que use o pastor Samuel e que possas falar às nossas vidas, aos nossos corações. Senhor, tu sabes o que cada um de nós precisa nesta tarde, Senhor. Por isso oramos, Senhor, para que tu nos fales, Senhor. Tu tens palavra de vida, tens palavra, Senhor, que transforma, palavra que alenta. E por isso, Deus, nós pedimos que realmente nos possas falar nesta tarde, usando a vida do pastor Samuel. No nome de Jesus Cristo, Senhor, para a tua glória, nós pedimos. Amém. Hoje o tema da nossa mensagem é... Alegra-te e rejubila. Ou seja, pula de alegria. Quem consegue fazer isto, eu vou fazer ali. Eu não vou fazer, senão vocês não aprendem e é mal. Realmente a ideia de nós é a grande chamada deste versículo 14 para esta nação de Israel. É curioso, falámos deste tema depois de 2 semanas atrás, falámos acerca da importância de aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. É verdadeiramente um segredo numa sociedade em que todos nós estamos continuamente a ser bombardeados com coisas que não temos, em valorizar aquilo que Deus nos entrega. As coisas simples da vida, as coisas que verdadeiramente ninguém nem nada pode comprar. E eu quero te encorajar neste dia verdadeiramente a perceber as coisas que ninguém te pode retirar das tuas mãos, que é as coisas que Deus tem para nós. E eu acho que tantas vezes, eu acho que nós também, mesmo alguns de nós que se chamam cristãos e crentes, deixamos que a mensagem que essa sociedade diz que se nós tivermos aquilo, vamos verdadeiramente sermos contentes, realmente vamos perceber que nunca vamos encontrar satisfação nas coisas que vamos tendo, porque sempre vai haver coisas novas. E há 2 semanas atrás aprendemos com o apóstolo Paulo a importância de aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. Porquê? Porque uma das coisas importantes da vida é nós entendermos o que Paulo diz em Coríntios. Ele diz, por isso, estamos sempre de bom ânimo, dizia Paulo. Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porquê? Andamos? Andamos por quê? Por fé e sentido. Sabe o que é andar por vista? É quando as coisas correm bem, nós estamos bem. Mas olhar por fé significa ter uma perspectiva de Deus na nossa vida.
E é sobre isso que eu quero falar, porque hoje vamos falar acerca de 4 razões pelas quais Sofonias podia trazer esta mensagem a Israel, que eles podiam se alegrar. 4 razões pelas quais ele podia dizer: exulta e rejubila, salta, júbilo. E é curioso, porque se nós vamos estudar, se fôssemos estudar este livro, percebemos que este livro é escrito por este homem chamado... Como é que ele se chama? Não é Paulo, nós vamos pegar no livro. Sofonias. Como é que é? Sofonias. Conhece alguém chamado Sofonias? Nem eu. Mas é um dos nomes da Bíblia, são nomes próprios daquela cultura. E na verdade, Sofonias era um trineto de um rei muito famoso em Israel, chamado Ezequias. Ezequias era um rei temente a Deus. Era um rei que verdadeiramente caminhava com Deus. E ele viveu, Sofonias viveu no tempo de 2 grandes profetas. Um deles, Miqueias, e outro, Jeremias. Profetas que profetizaram que Deus haveria de castigar o povo de Israel, porque tinha virado as costas para Deus. Então, Sofonias aparece neste contexto de saber que Deus haveria de castigar aquela nação, a nação de Israel. E por isso, eles verdadeiramente tinham que se preparar. Na altura em que Sofonias estava a viver, o rei que vivia então era um homem chamado Josias. Não tem uma série de nomes que vocês nunca ouviram. Josias. E Josias começou a ser rei aos 8 anos de idade. Claro que ele não governava mesmo, mas tinha alguém que o orientava. Mas Josias decidiu empreender uma série de mudanças em Israel. E uma série de, verdadeiramente, mudanças espirituais. O problema principal é que as mudanças que Josias implementou eram mudanças no tempo e na adoração a Deus, mas foram mudanças que não mudaram o coração. Sabem porquê? Porque vocês podem estar na melhor igreja, mas não mudarem nada. Mudanças não têm a ver com religião. Mudanças têm a ver com o teu desejo, o meu desejo de querer que Deus mude a nossa vida. E Josias percebeu isso na sua caminhada com Deus. E por isso o que percebemos aqui é que, ainda que no capítulo 1 e no capítulo 2 nós lemos que Sofonias traz uma série de ameaças, se vocês vão ler os títulos grossos da vossa Bíblia, diz capítulo 1, ameaças contra Judá e Jerusalém, o dia da ira do Senhor. E depois o capítulo 2 fala de ameaças de Deus contra diferentes povos também que viraram as costas a Deus. E depois no capítulo 3 ele fala ameaças para Jerusalém. Mas a partir do versículo 12 há uma mudança. E podem ver o que diz aqui. Versículo 12. Estão lá na vossa Bíblia? Ok, Mateus. Sofonias 3:12. Alguém pode ler? Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Amém. Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão em Deus. E é com este povo humilde que Deus vai trabalhar. E quer trabalhar. Quer a Deus que eu e tu sejamos parte deste povo. Porque é que nesta tarde nós podemos, versículo 14, canta ao filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o teu coração exulta ao filho de Israel. Porque é que nós podemos exultar, rejubilar, cantarmos com alegria? Primeiro, versículo 15. O versículo 15 é muito interessante porque fala que nós somos completamente perdoados. O versículo 15 diz: as sentenças que eram contra ti, Deus as afastou. Ou seja, a ideia principal de que Deus tem poder para afastar de ti e de mim todos os nossos pecados, por mais profundos que eles sejam. A palavra de Deus que a Jacinta trouxe esta manhã, por acaso não sabia o que ela ia falar, mas em Colossenses fala claramente isto, que Deus nos vivificou, nos deu vida juntamente com Ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas. Ou seja, Deus é este Deus que perdoa todos os nossos pecados. O versículo 17 diz que Deus é poderoso para te salvar. O versículo 18 diz que Deus vai congregar e estes que são de ti e sobre os quais pesavam a vergonha. Ou seja, Deus é este Deus que tem poder e que quer verdadeiramente nos perdoar completamente. Esta é, se calhar, uma das mais importantes razões para tu e eu podermos cantar de alegria, porque Deus perdoa
aqueles que se aproximam deles. Deus pode perdoar todos os nossos pecados. A nossa folha pode ser limpa de um momento para o outro. É interessante no livro de Colossenses, continuando ali, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós. Sabem o que é que significa isto? A cédula, basicamente, é um documento de dívida. Eu e a minha esposa e outros fomos fiadores aqui da igreja num empréstimo bancário. E outro dia, Deus tem muita misericórdia, e outro dia eles fizeram uma coisa: nós pagamos a última prestação, aquela dívida que nós tínhamos de 30 mil euros, e eles pegaram e deram aquela declaração de dívida, entregaram-me nas mãos. E sabe o que é que eu fiz aquilo? Sabe o que é que eu fiz? Eu, por acaso, era para rasgar. Quase emoldurei. Verdadeiramente, esta é a ideia. Deus rasgou a certidão de dívida que nós temos contra Ele. Uma das grandes ideias do curso de graça que nós vamos ensinar muito em breve é precisamente esta ideia de que Deus, na cruz, que a palavra de Deus claramente diz, a qual de alguma forma nos era comprada e atirou no meio de nós e a cravou na cruz. Ou seja, o que basicamente nós percebemos na fé é que a certidão de dívida, o que diz ali, certificado de dívida, está plenamente carregado na cruz de Jesus. Tu e eu, quando conhecemos Jesus Cristo, não temos mais de carregar o peso do nosso pecado. Quando tu pensas no teu passado, o que é que está na tua cabeça? Sentes-te condenado? Consegues passar o teu passado como sendo plenamente resolvido em Cristo? Ou será que ainda lutas com sentimentos de culpa? Será que ainda tens coisas em tua vida que não conseguiste entregar a Jesus? Romanos diz que nenhuma condenação há para estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Algo que vai prejudicar a tua caminhada com Cristo é verdadeiramente um sentimento de culpa, que mesmo que seja falsa, pode governar a tua vida e vai-te destruir. Cristo levou toda a tua culpa, toda a minha culpa. Tu não precisas mais de carregar. Não é mais um fardo que tu tens de carregar, é um fardo que Cristo carregou em nosso lugar. Se hoje fosse a presença de Deus, será que tens alguma coisa que te sentes culpado? Talvez hoje mesmo seja a tua oportunidade de confessares o teu pecado, de te voltares para Deus e deixares que Ele resolva os teus pecados. A palavra de Deus tem uma mensagem impressionante no livro de Miqueias, quando diz aí: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas. Ou seja, Deus vai atirar os nossos pecados nas profundezas do mar. O que é que isto quer dizer? Significa que Deus nunca mais se vai lembrar deles. É muito claro esta imagem de Deus. Deus não vai ter mais isso em conta. É por isso que Sofonias 3,15 é muito claro quando diz: o Senhor afastou a sentença que era contra ti e lançou fora o teu inimigo. Esta é muito interessante porque há quase um paralelismo muito grande com a passagem em Colossenses, porque depois daquilo, quando Cristo verdadeiramente levou todo o nosso pecado e toda a nossa culpa, o versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, está a falar dos poderes espirituais, ou seja, dos demónios, de Satanás, os expôs publicamente a eles, triunfou sobre si mesmo. Ou seja, Cristo dá claramente esta mensagem e Sofonias repete de uma forma muito clara. Olha o versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, de Sofonias, e lançou fora o teu inimigo. A segunda razão pela qual eu e tu podemos verdadeiramente nos alegrar é que o nosso inimigo está derrotado. O nosso inimigo está derrotado. Satanás não tem nenhum poder sobre aqueles que são filhos de Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Ok. Vocês estão tão alegres, não é? Estou mesmo a ver, vocês estão a pular de alegria. Esta é uma excelente mensagem. Nós não temos um inimigo com poder para nos atacar.
É como se houvesse um jogo, não como de ontem, ok? Como se houvesse um jogo e nós somente tínhamos que fazer uma coisa: persistir no campo, a batalhar. A vida cristã é assim. A vida cristã é verdadeiramente uma batalha. Mas nós sabemos que o nosso inimigo já está derrotado. Primeira de João diz isto de uma forma muito clara, diz: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Ou seja, não queremos ser ignorantes. Não queremos fazer de contas que Satanás já desapareceu e que não existe. Mas uma coisa bem clara, curiosamente, ele é até chamado o príncipe deste mundo, pela forma como ele ainda governa o mundo e o sistema mundial. Sabemos também que ele usa muitas vezes a carne, a nossa tendência para o pecado, para governar a nossa vida. Mas uma coisa que nós sabemos é que o inimigo já foi derrotado por Jesus Cristo. E claramente, a nossa chamada é para corrermos esta corrida. E nos momentos fáceis ou difíceis da vida, a nossa chamada é para não desistirmos. Seremos tentados a desanimar, seremos tentados a deixar para trás, mas a nossa chamada é para nos lembrarmos da promessa de Deus. Temos que nos lembrar que a grande luta acontece na nossa mente. E é aqui que nós precisamos ter vitória. Romanos capítulo 12 diz: renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ideia de nós persistirmos lembrando as promessas de Deus. Ou seja, se nós guardarmos esta grande verdade, que o nosso inimigo está derrotado, vai nos levar a viver sem medo, consciente que ele é real, que ele tem poder, mas o seu poder está limitado. Verdadeiramente, ele é como que um cão que está preso e que não tem nenhum poder para nos afetar. A ideia, esta imagem é muito interessante. É como se tu estivesse a ver um Rottweiler com aqueles dentes bonitos, olhar para ti, assim, vou esfregar os meus dentes na tua pele bonita. E vamos ver se eu não fico com os mais brancos, ou mais vermelhos, neste caso. E se ele está preso, como é que ele te vai atacar? De duas formas. Uma delas é através do medo. Se onde tu estiveres, dependendo, se tu deixares que o medo te atemorize, ele vai governar a tua vida. Ou seja, ele, por ladrar, por provocar medo, ele vai fazer isto. Há muitos cristãos que têm medo de Satanás. Isto é um grande erro, porque verdadeiramente não há nenhuma razão para tu e eu, se somos filhos de Deus, termos medo de Satanás. Mas outra coisa que pode acontecer é se tu deres portas abertas em tua vida, se tu deixares coisas na tua vida em que ele vai ter autoridade sobre ti, se tu abres as portas, então ele vai entrar. E esse é o problema de muitos de nós. Às vezes sabemos que ele está derrotado, mas deixamos espaço em nossa vida para ele nos atacar. E é curioso porque esquecemos, semana passada, na mensagem do Ismael, foi muito interessante lembrar aquela palavra de Jesus: já está consumado, já está terminado. O que significa, basicamente, era que aquilo que Cristo tinha alcançado, ele continuou alcançado até ao fim, até aos nossos dias. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e vai voltar um dia para reinar. Nada muda isso. Nada muda isso. E a nossa chamada é para vivermos esta realidade, que o nosso inimigo já está derrotado, mas não desapareceu. Não evaporou. E na verdade, tu e eu somos o alvo preferido de Satanás. Porquê? Se nós somos filhos de Deus, nós já não estamos debaixo do seu controle. Então ele vai tentar todas as formas para verdadeiramente interferir na nossa caminhada com Deus. Mas uma das boas notícias de Sofonias, pela qual eu e tu nos podemos alegrar, é que o nosso inimigo está derrotado. Glória a Deus. A terceira verdade importante desta passagem, que é muito interessante, ajudem-me lá, qual é a terceira verdade? Do versículo 17. Porque é que tu e eu devemos estar alegres? O que diz a vossa Bíblia? Ele se alegra por nós. Deus Ele se alegra. está. Deus alegra-se connosco. Essa é a quarta verdade. Está a passar para a frente, Isabel. Deus está no nosso meio. Esta é a grande verdade. O Senhor, diz o versículo
O versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Esta é uma das grandes verdades que eu já não deves ter medo, diz o versículo 16. O Senhor Deus está no meio de ti. Esta é uma imagem magnífica da centralidade de Deus em nossa vida. É muito interessante, Deus está no meio de nós. Vocês conseguirem imaginar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, se conseguirem pensar que Deus está presente, e é curioso que não é somente no meio de nós, porque Deus diz, quando estiverem 2 ou 3, eu estarei no seu meio, mas Ele vai muito além. O livro de João, capítulo 14, diz assim, dizia Jesus, pouco tempo antes de morrer, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos Ele morar. Deus não somente está no meio de nós, mas Ele está dentro de nós. Ele está em nós. Ou seja, quando tu e eu conhecemos Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, Deus não somente fica a viver ao nosso lado, mas Ele escolhe viver dentro de nós. Ele escolhe fazer morar em nós. Esta é uma das grandes mensagens de Cristo. E é por isso que a religião não muda, Cristo muda a nossa vida. A religião pode mudar o nosso exterior, Cristo muda o nosso interior, porque Ele habita aí. A ideia principal é realmente este Deus que vai habitar em nós. Nós vamos ser morada de Deus, como Jesus prometeu. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Agora, se tu e eu pararmos aqui, se tu e eu pararmos aqui e olharmos, pensamos na nossa, esta semana que passamos, tiveram algum dia mau? Se não tiveram, pensem em 2 semanas atrás. Se não tiveram, pensem em 3 semanas atrás. Se vocês não tiveram nenhum dia mau em 4 semanas, algum problema com a vossa mente, se calhar. Estou a ficar esquecido de alguma coisa. Mas pronto, de qualquer das maneiras, se vocês conseguirem, nesta altura, parar e pensar, nessa altura, em que vocês passaram um tempo muito difícil, e se tu conseguires pensar, o Rei Eterno esteve onde? Em mim. E comigo. Esta é uma mensagem magnífica. Uma das grandes razões pelas quais tu e eu podemos nos alegrar é que não haverá nenhum momento em que Deus não estará presente por aqueles que o amam. Salmo 23, o salmista sabia tão claramente ainda que o ande pelo vale da sombra e morte, tu estás comigo. Este Deus que está conosco, este Deus que está no meio de nós, por isso não temos de temer nada. Esta é a terceira grande razão para nós não termos medo e para nós nos alegrarmos e rejubilarmos. E a quarta razão que Isabel já nos disse é este Deus que tem prazer em nós. Ele diz aqui, Ele se deleitará em ti com alegria. Deus tem prazer em ti e em mim. Se vocês lerem o versículo 19, porque o que acontece nesta passagem era que Sofonias sabia que Deus ia castigar Israel. E o castigo consistiria em 70 anos de cativeiro. Sofonias sabia que Deus havia de trazer castigo sobre Israel e aquilo consistiria em 70 anos de cativeiro que eles teriam. Ou seja, aquela geração, a geração de Sofonias, nunca mais voltaria a ver a terra prometida. Nunca mais voltaria para Israel. Mas Sofonias acreditava na palavra de Deus. Reparem bem no versículo 19 e 20. Diz assim, e eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem vergonha. Naquele dia eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Sofonias tinha de acreditar que Deus havia de fazer uma grande mudança. Porque Deus tinha prazer no seu povo. Como Romanos fala claramente, eu escrevi aí, porque eu estou certo, diz o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem
principados, nem potestades, nem no presente, nem no porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada nos pode separar do amor de Deus. Nada pode levar em que Deus nos ama menos ou mais, porque Ele verdadeiramente nos ama com amor eterno. 1 João diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou a nós. Nós somos importantes para Deus. Deus nos tem na sua mão como pessoas amadas e queridas aos seus olhos. Essa é uma das grandes razões pelas quais tu e eu podemos estar alegres nesta tarde, podemos saltar de alegria, porque verdadeiramente Deus olha para nós com amor. Qual é a tua imagem de Deus? Se achas que Deus é um Deus exigente, é um Deus severo, é um Deus castigador? Ou será que Deus é este Deus de amor que quer se relacionar contigo? Qual é a tua imagem de Deus? Achas que tens que te portar bem para que Ele te ame? Pensa na história, naquela história muito significativa que aconteceu na casa de um homem chamado Simão. Simão recebe Jesus na sua casa e quando Jesus entra, Simão o trata como alguém normal. Verdadeiramente ele trata Jesus como devia ter tratado, porque não lava os seus pés, como era costume naquela altura. Mas naquela altura, Jesus chega lá e quando estão à mesa, uma mulher se aproxima de Jesus. E esta mulher é uma prostituta. Era uma mulher que vendia o seu corpo para dar com homens e com homens, uns e outros. E naquela altura, Simão conhecia aquela mulher. Já tinha visto por alguns lados. E disse, Senhor, vejo que tu não sabes. Se tu fosse profeta, tu sabias quem é que estava a fazer isso. E Jesus, olhando para Simão, disse, Simão, eu sei quem me faz isto. Eu cheguei à tua casa, tu não quiseste saber de mim. Mas esta mulher, desde que eu cheguei, não para de me beijar os pés. E Jesus termina dizendo que aqueles a quem muitos pecados são perdoados e muito amados. E Jesus, olhando para aquela mulher, amou verdadeiramente e ela sentiu o amor de Jesus. Quando Jesus vem ao nosso encontro, nós não precisamos de ser pessoas certas, pessoas que têm uma vida direitinha. Nós precisamos ser pessoas acessíveis para Deus. E é isso que eu te quero nesta tarde encorajar, para te alegrares e rejubilares. E porque esta passagem traz estas 4 razões que eu te quero encorajar a guardar para ti. Se tu conheces Jesus Cristo, se tu deixares que Jesus seja o teu Senhor e Salvador, se um dia entregaste a tua vida a Cristo, se um dia disseste, Senhor, eu hoje entrego a minha vida, eu quero que tu sejas plenamente o meu Senhor e Salvador, então tu sabes uma coisa. Primeiro, tudo o que tu fizeste foi perdoado por Deus. Tu não tens mais que carregar o peso da tua culpa, tu não tens mais que andar a carregar um fardo que Cristo já carregou na cruz. Cristo já levou todos os teus pecados na cruz, tu não tens mais de carregar. Era como se tu tivesse a pagar uma dívida ao banco e a dívida fosse saldada e tu decidiste, porque és uma pessoa generosa, ou então burro, vai continuar a pagar ao banco. Não vais fazer isso, pois não. Quando a nossa dívida termina, o que é que nós fazemos? Saltamos e rejubilamos. É isso que Deus nos chama a fazer, porque todos os nossos pecados foram perdoados. A segunda razão é que o nosso inimigo foi derrotado. Não temos mais que ter medo do nosso inimigo. Satanás não tem nenhum poder sobre nós, a não ser aquele que tu e eu somos filhos de Deus. Reparem bem nesta sala que eu faço. Se tu e eu somos filhos de Deus, aquele espaço que nós damos para Ele ter autoridade sobre nós. Terceira coisa que vimos aqui é que Deus, o Rei Eterno, habita no nosso meio. E o livro de João diz que Ele está em nós. 1 Coríntios diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O próprio Deus faz de nós o seu templo. Em quarto lugar, Deus olha para nós com prazer. Ele tem prazer em nós. Ele olha para nós com amor, com carinho e com a certeza de que eu e tu somos importantes aos seus olhos. Mas eu quero te encorajar a pensar certamente nesta passagem, porque estas são as promessas para aqueles de nós que um dia decidiram fazer uma coisa, dizer a Deus, Deus, eu quero que tu governes a minha vida. Eu quero que tu sejas o meu Senhor e Salvador. Eu quero que tu, a partir de hoje, possas tomar em conta as minhas decisões. Eu quero verdadeiramente que tu sejas o Senhor das minhas decisões. Aquelas que eu hoje estou a tomar,
e daquelas que amanhã eu quero tomar. Sê o Senhor da minha vida. Se tu nunca fizeste esta decisão, estás a perder a grande oportunidade de te alegrares e de jubilares. Eu te quero encorajar, nesta mesma tarde, se Deus fala ao teu coração, abre a tua vida para Deus. Convida-o a ser o Senhor da tua vida. Convida-o a verdadeiramente governar a tua vida e a ser o teu Senhor e Salvador. Isto faz-se com uma simples oração. Faz-se num momento. Porque nascer é um momento. Quando vocês nasceram, esta semana alguém celebrou ano, não foi, Gisele? E hoje foi outra pessoa, não é? Hoje foi a Gisele, não digo a idade, porque este senhor nunca se viu. A Beatriz também fez. A Beatriz também fez? Quando é que fez? No mesmo dia. No mesmo dia. E hoje, mas quem é que fez? Foi a Karina, não é? E ontem foi outra pessoa, foi o André. Mas quando nós nascemos num dia, certo? Numa hora. Eu nasci às 9 da noite, porque a segunda passava às 9 da noite. Primeiro dia, às 9 da noite, passava o avião. À altura sabia que havia um avião às 9 da noite, mas para avião da todas as horas. Mas eu vi um avião das 9 da noite. Aqui no Porto era às 9 da noite. Não sei lá em São Paulo que eles é que passavam. Mas eu estava mesmo na linha do aeroporto. Minha mãe dizia que eu nasci às 9 da noite. E quando nascemos é assim, num momento. E houve um dia, tinha 8 anos de idade, em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Aquela noite, estava sozinho no meu quarto também. Aquela noite eu disse a Deus, Deus, eu sei que tu morreu, eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador, Ele morreu por mim. Eu quero viver a minha vida para Ele. E foi um momento, numa noite, com palavras simples, em que eu confessei o meu pecado. Uma criança de 8 anos sabe que peca. Okay? Não sei se tu sabes que peca, se calhar não tens 8 anos. Mas eu aconselho para que sejas rápido. Porque tu e eu, enquanto não conhecemos a Deus, temos que contar estar com Ele. As tuas dívidas ainda estão lá, um certificado de dívida ainda para pagar. Mas quando tu recebes Jesus Cristo, o teu certificado de dívida passa para Ele. Ele carrega toda a tua culpa e a minha culpa. O meu pecado. Naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida mudou. Assim. Bem, continuei a pecar, continuei a falhar na minha vida, continuei a ter os meus erros. Mas uma coisa eu sei, é que naquele dia eu passei a ser uma nova criatura. Eu fui filho de Deus. E isso também tem que acontecer na tua vida, um dia. Se tu queres te alegrar e te jubilar. Se tu queres dizer, todos os meus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Toda a minha dívida foi paga por Ele. Eu hoje sei que não preciso de carregar o meu passado nas minhas costas. Eu posso olhar para o futuro com esperança. Porque o meu inimigo está derrotado. O Rei habita em mim. E Deus tem prazer em mim. E das coisas mais fascinantes da vida é tu saberes que Deus que cria os céus e a terra, Ele olha para ti com amor e como um filho amado. E Ele não tem nada para te condenar, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Ele tem prazer em ti. E eu não sou o melhor pai do mundo, de forma alguma. Eu sou o melhor pai que posso ser para os meus filhos. E também não tive o melhor pai, mas Deus me deu o pai que eu louvo e agradeço por ele. Mas uma coisa eu sei é que Deus é um Deus perfeito em amor. Amém. E Ele olha para ti e para mim. Ele tem prazer em nós. Aí mesmo diz o Senhor, se deleitará em ti com alegria. Ou seja, se tu consegues pensar que o Deus do universo, o Senhor, toda a terra, se deleita em ti, tem prazer em ti. Que Deus é este? O que é que faz sentido? A mim faz sentido. Eu sou mais do que eu sou. Aos teus olhos. Eu espero que tu também te sigas. Porque Ele te ama, tal qual tu és. E Sofonias podia dizer isto, mesmo sabendo que a sua geração e os seus olhos nunca mais viriam aquele povo voltar outra vez para a terra prometida. Mas ele acreditava, porque ele vivia pela fé, que aquilo iria acontecer. Há mais de 2000 anos atrás, Roma invadiu Jerusalém, no ano 70. E destruiu aquela cidade. E o povo de Israel foi espalhado para o mundo fora. E há cerca de 50 anos atrás, este povo que estava espalhado, Deus o trouxe de volta para Israel. E
Deus fosse com a mesma história de ser o seu povo também, o povo que Deus escolheu. Porque Deus é um Deus de aliança. Eu espero que tu nesta tarde possas verdadeiramente entregar a tua vida a Jesus. Uma coisa melhor do que deixarmos Deus governar a nossa vida. As coisas não vão ficar perfeitas, mas vão ficar diferentes. As coisas vão ficar diferentes porque Deus faz toda a diferença em nós. Há um poder maior em nós. Há uma capacidade maior em nós. Há uma sabedoria maior em nós. E isso faz toda a diferença. Não é que nós não vamos ter problemas, não é que nós não vamos ter dias difíceis, vamos tê-los, mas o Deus que habita em nós vai nos dar poder para olhar para a frente com esperanças e para encontrar um caminho no meio das dificuldades. Por isso, nesta tarde, quero encorajar, orares a Deus, abres o teu coração para o Senhor e a dizer: Senhor, muito obrigado, porque tu estás aqui, neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque todos os meus pecados foram perdoados em Jesus. A dívida e o fardo que pesava sobre nós foi sobre Jesus Cristo, naquele momento, em que Ele percebeu tudo aquilo, em que Ele percebeu os céus e a terra que se abrigam, e as suas palavras que saíram da sua boca: Deus meu, porque me abandonaste. Muito obrigado, Senhor, porque nesse momento em que tu carregas todos os meus pecados, eu sei hoje, com profundo no meu coração, que não tenho que carregar mais nenhum pecado. Eu sei hoje que nesse dia, Senhor, o nosso inimigo foi derrotado. Satanás e os seus demónios estão derrotados para sempre. Não tem nenhum poder sobre nós que somos os teus filhos. E por isso, neste dia, Senhor, eu posso verdadeiramente reconhecer que tu estás no meio de nós. Tu estás em nós. E que tu tens prazer em nós, Senhor. Por isso, Deus, toca em nosso coração. Ajuda-nos a vivermos essa realidade dos filhos de Deus. Realidade dos filhos amados do Pai. Para sabermos que tu nos amas, Senhor. E temos prazer na tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, juntos cantamos: quando você está na tua presença. Senhor, que tu nos possas trazer esta doçura à nossa alma, Senhor. Você está em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade, e reconhecendo que tu és o Senhor, todo soberano e grandioso. Quando você está em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade, e reconhecendo que tu és o Senhor, todo soberano e grandioso, cantando santo, Senhor, cantamos com os anjos que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Senhor, obrigado porque a tua presença é um lugar doce, Senhor. Não há nada que nos traga perante ti.
oramos, Pai, para que nós possamos estar na Tua presença, Senhor, ao qual nós estamos, sabendo que o Teu amor por nós não termina, Senhor, nunca jamais. E que verdadeiramente, Senhor, Tu nos amas tal qual nós somos, Senhor. Não para nos tornar os mesmos, para nos tornarmos verdadeiramente aquilo que Tu queres que nós sejamos para Ti, Senhor. Eu oro isto, porque cada um de nós está aqui esta tarde, Senhor, que nós possamos ter prazer em estar contigo e saber que não há nada melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Ora, Pai, para que nós possamos ter esta oportunidade, este sentimento, esta confiança do Teu amor, Senhor. Que o Deus que não amou o Seu próprio Filho, mas o entregou por nós, nos dará também com Ele todas as coisas, pelo que não precisamos de temer. Como é que o Deus que nos dá todas as coisas nos dará também tudo o que nós precisamos, Senhor? Por isso, Pai, nós louvamos o Teu santo nome nesta tarde. Oramos que Tu fales à nossa vida, ao nosso coração, e nos faças alegrar e jubilar por sermos Teus filhos amados, em nome de Jesus. Amém. Amém.